Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Deixa eu ajeitar aqui o meu cafezinho, que não deu tempo no intervalo para o almoço. Eu vou tomar o meu café aqui hoje com vocês, comendo este docinho docileto, que infelizmente eu sei que nem todos vocês podem contar com a doce presença da minha esposa no lar de vocês. Eu sinto muito por todos aqueles cuja esposa não faz doce, né? Infelizmente, nem todo mundo tem esse privilégio. Então, vão chegando todo mundo. Esse é o momento que vocês têm para marcar as amigas, para enviar essa live para as amigas. E avisar para elas que a gente vai falar sobre um tema muito importante. E que, mais do que ensinar as pessoas sobre o que é abortamento aqui, o meu objetivo é, de fato, trazer para vocês alguns dados estatísticos que eu fiz questão de ressaltar aqui. Porque hoje essa live é uma live para dar esperança e orientação para boa parte das tentantes, das gestantes, das mulheres que perderam o seu bebê recentemente, ou tem uma história de perda de repetição, para onde ir, o que fazer, né? Com quem contar, o que se deve investigar e o que você pode fazer para diminuir esse risco, né? E se você poderia ter feito alguma coisa para evitar aquele abortamento, nós vamos chegar a uma conclusão muito óbvia no final sobre isso. Existem milhões de mulheres que se sentem culpadas por alguma coisa que tenham passado na gestação e associam o abortamento a essa postura inadequada, teoricamente. A gente vai ver que a grande maioria desses casos é bobagem, tá? Então, chama aquela amiguinha aí que quer saber alguma coisa sobre abortamento, que passou por essa fase difícil, né? E traz ela pra cá, para ela se encher um pouquinho de esperança, tá bom? Então, vamos começar. Bom, o que é de fato o abortamento, né? O abortamento é a interrupção precoce da gestação antes de se completarem as 20 semanas da gestação ou antes que o bebê tenha 500 gramas de peso. Esses 500 gramas de peso é uma coisa meio controversa, na verdade, porque parece, né, que é meio arbitrário a gente dizer que o abortamento é quando interrompe a gestação até 20 semanas, então até 20 semanas e um dia já não é mais aborto, é uma gestação que evoluiu mais. Essa divisão, na verdade, ela é um pouco didática, porque quando a gente pensa em caracterizar o que é um abortamento, é porque nessa fase da gestação, nesse primeiro momento da gestação, o que leva à interrupção da gestação em si são fatores diferentes do que aqueles que levam à interrupção da gestação num período mais à frente, entendeu? Então, o que ameaça a vida do bebê nesse comecinho é diferente daquilo que ameaça a vida do bebê do meio da gestação para frente. A grande maioria dos bebês, em torno de 20 semanas, ele não tem ainda 500 gramas, tem 300 e poucos gramas, 200 e poucos, 300 e poucos gramas. Então, isso fica uma coisa meio subjetiva. E vocês com certeza conhecem histórias de bebês que, ainda que pequenininhos, com 500 e poucos gramas, ou às vezes até menos, tenham sobrevivido após um longo período, né, uma longa estadia em uma UTI neonatal. Então vejam que esse é um conceito um pouquinho relativo ainda, mas ele serve para nortear um pouco a gente do que a gente espera investigar quando uma mulher passa quando uma família passa por uma situação dessas de perda tão precoce da gestação, tá? Pois então, uma coisa que vocês têm que se atentar, né, quando uma mulher passa por um abortamento, ela chega no consultório arrasada, né, geralmente com seu parceiro também arrasados. A primeira coisa que a gente tem que fazer é situar a paciente dentro desse ambiente do abortamento. Porque o que acontece? Na grande maioria das vezes,
obviamente nunca na verdade, quando você engravida, ninguém para pensar na possibilidade da perda. Você até tem um certo medo disso sempre, né? Mas se você realmente esperasse que você fosse perder o bebê, as mulheres não começariam o pré-natal, não comprariam coisinha para o neném, não pensariam em nomes. Então, no fundo, existe um medo natural de perda, mas é algo com o qual a gente nunca está contando, né? Então, isso é, de fato, sempre será uma surpresa e algo jamais esperado por um casal. Inclusive eu, como paciente, também passei por essa experiência, né? Por mais que a gente tenha esse medo, por mais que a gente, como médico, já fique imaginando mil coisas, né? E pra gente ainda uma loucura ainda maior, porque vejam, às vezes a ignorância é uma bênção, né? Quando você conhece plenamente todas as possibilidades de que algo dê biologicamente errado, você fica extremamente apreensivo. Cada etapa que vai passando, você vai pensando algumas coisas ali, vai começando a se consolar um pouco mais, se acalmar um pouco mais, né? Mas ainda assim, para mim que sabia estatisticamente que a chance disso acontecer era alta, quando aconteceu foi um baque muito grande e foi muito difícil para mim e para Camila, né? E é obviamente que existem maneiras melhores de lidar com isso, algumas maneiras melhores do que outras, e nós também vamos falar sobre isso um pouquinho hoje, tá? Ao final dessa live. Bom, pois então vejamos. O abortamento é essa interrupção da gestação antes de 20 semanas. E a primeira coisa que eu sempre falo com as pacientes quando elas recebem esse diagnóstico, com as famílias quando elas recebem esse diagnóstico, é você não estar sozinha. Não no sentido de ter um suporte, falar, você está cheio de gente em volta de você, porque isso na grande maioria das vezes não faz diferença, né? Esse é um momento de perda, um momento muitas vezes de introspecção, as pessoas se recolhem, elas não querem ouvir palavras de consolo na grande maioria das vezes, elas só querem deixar que aquilo passe, absorver aquela notícia e deixar aquilo passar, né? Mas veja, quando a gente vai falar para a mulher que ela não está sozinha nesse sentido, né, a minha primeira intenção ali é tirar da cabeça das pessoas esse primeiro sentimento de eu não acredito que isso está acontecendo justamente comigo, por que isso está acontecendo justamente comigo. A primeira ideia que uma gestante, que uma mulher, um casal tentante precisa ter é: o abortamento é uma realidade que faz parte da vida de boa parte das famílias, tá? No mundo inteiro. Quando você pega a incidência de abortamentos na população de uma maneira geral, ela gira em torno de 20%. Quando você pensa, isso nós estamos falando daquele abortamento clínico, né? Que a paciente tem um sangramento aumentado, ela suspeita de gravidez, ela vai ao hospital e ela recebe um diagnóstico, faz uma ultra, faz o beta no sangue e o médico fala para ela, infelizmente a sua gestação não evoluiu. Quando a gente considera os abortamentos subclínicos, ou seja, aqueles abortamentos que vieram com leve atraso menstrual, deveriam estar com beta positivo, mas a paciente não investigou a gravidez, aí depois de 2-3 semanas o sangramento veio mais forte, ela achou que aquilo foi só da irregularidade, quando foi ver estava grávida. Quando a gente considera esse tipo de abortamento subclínico, as chances da população de uma maneira geral e as chances de uma mulher de maneira geral ter um abortamento, ela gira em torno de 30%. 30% das mulheres podem ter um abortamento esporádico ao longo da vida, tá? Existem alguns estudos que pegaram, por exemplo, uma população de 518 mulheres, tá? De 20 a 34 anos, todas férteis, casadas. E acompanharam todas as menstruações dessas mulheres e dosaram beta subsequente para todas essas mulheres. E aí o que foi visto foi, das 586 gestações, que algumas dessas 518 engravidaram mais de uma vez nesse período, então dessas 586 gestações, das 518 mulheres, 26% tiveram um abortamento subclínico, 8% um abortamento clínico, ou seja, documentado em exame, e apenas 64% dessas mulheres chegaram a ter um bebê, de fato. Então veja, existe uma grande parcela da população que passará por isso invariavelmente. Então esse não é o momento de você se perguntar por que Deus fez isso com você, por que você está passando por isso, né? Que você não merece passar por isso. Isso não é uma questão de merecimento. Isso depende de uma série de fatores, né? Que precisam interagir para que a coisa consiga fluir, tá?
E existem uma série de fatores de risco que podem levar a mulher, de fato, a ter um risco aumentado de perda, tá? Então, perceba que quando isso acontecer com o casal, não deve haver um pensamento de punição, nem do ponto de vista espiritual, nem pensar que, meu Deus, foi algo que eu fiz que acabou interrompendo a gestação, tá? Porque quando a gente pensa ali nos fatores de risco para que um abortamento aconteça, a gente tem que ter em mente, né, eu já falei isso várias vezes, que algumas das coisas que a gente observa na natureza, elas são simplesmente aquilo ali que está exposto para a gente. Não tem muito que a gente lutar contra isso. E nem querer relativizar ou fazer um discurso água com açúcar de que não é bem assim e que vai ficar tudo certo. Eu sempre digo a vocês que vocês são livres para fazer as escolhas de vocês, né? E que alguns preços a gente vai pagar por essas escolhas que nós fazemos. Que certas coisas nós podemos adiar e buscar depois, outras coisas nem tanto. E que a vida vai nos cobrar isso de alguma maneira. Uma dessas coisas da natureza que cobra a sua conta e que a gente não tem como controlar muitas vezes é a nossa idade. O tempo é mais cruel para a mulher do que para o homem nesses casos, porque o homem mantém uma taxa de fertilidade quase que constante, um risco de abortamento associado à idade do homem que modifica-se muito pouco ou nada, tá, em relação ao risco de perda. Mas para a mulher, isso acaba sendo uma questão muito importante, porque a idade da mãe, a qualidade dos óvulos daquela mulher está ligada muitas vezes à sua idade. E não tem jeito, quanto mais o tempo passa, maior o risco de abortamento acontecer. Por exemplo, trago dados aqui para vocês também. De 20 a 30 anos, o risco de uma mulher ter um abortamento, se você for categorizar por idade, o risco de uma mulher perder um bebê ao longo da vida é de 9 a 17%. Para as mulheres com 35 anos ou mais, esse número chega a 20%. Para as de 40 anos, 40%. Então vejam que a idade é uma realidade cruel para a maioria das mulheres, né? E que vai acontecer quanto mais o tempo passa, quanto mais você adia a sua gestação, maior o risco de que uma delas seja de fato um abortamento. Isso não exclui que as outras, no entanto, possam passar por isso em algum momento da vida, né? O fato da mulher já ter tido um abortamento é fator de risco para que ela tenha outros? Até pode ser, tá? Mas da mesma forma, o contrário também acontece. Se uma mulher já teve uma gestação que chegou ao termo, né, chegou ao final e nasceu um bebê, ela tem aquele risco de ter um novo abortamento meio que protegido. Esse risco cai para em torno de 5%. Então veja, existe uma relação evidente e inegável com a idade, né? E com fatores individuais de que, se você já teve um filho, eventualmente passou por um abortamento, essa chance de que isso se repita é menor ainda, tá? É menor ainda. Existem alguns outros fatores que estão relacionados a componentes do organismo materno, né? Aspectos da vida da mulher que são modificáveis, no entanto, né? Quais são esses fatores? A exposição a fatores nocivos, álcool, fumo, né? Tabagismo, drogas. Obviamente que esse é o tipo de coisa que se consegue modificar. O peso materno também interfere. A subnutrição materna, muito pouco, tá? Mulheres desnutridas, né, para baixo, digamos assim, que a desnutrição hoje, né, antigamente se pensava muito em desnutrição daquelas mulheres raquíticas, aquelas pessoas raquíticas. Hoje nós já temos um componente de desnutrição tão pesado quanto para cima. A obesidade é uma síndrome de desnutrição também, né? Podemos considerar dessa forma. E a obesidade em si, ela contribui muito mais para o risco de perda do que a subnutrição, né? Do que aquele super magro. A não ser que essa subnutrição tenha ocasionado o bloqueio do próprio ciclo menstrual, que nós já conversamos aqui sobre isso, né? Ou aquela pessoa extremamente magra, com percentual de gordura extremamente baixo, muito comum nas bailarinas, nos atletas de alta performance, essas pessoas podem ter dificuldade para engravidar, porque o ciclo delas dificilmente vai ser ovulatório. E quando elas engravidam, elas têm um risco minimamente maior de perda. É quase que irrelevante. Para as obesas, esse risco acaba aumentando um pouco mais,
tá? Ai, doutor, e café? Já me mandaram parar de tomar café. Olha, a dose de cafeína diária que uma pessoa tem que tomar para interferir na sua fertilidade, ela é muito alta. É uma espécie, algo do tipo você tomar 5 xícaras de café coado por dia, cheias. Isso está fora do nosso hábito de consumo do brasileiro geralmente, né? E ainda assim essa contribuição é meio controversa. Então, por incrível que pareça, o cafezinho expresso que a gente toma, ele tem menos cafeína do que o café coado. Então aqueles que têm o hábito de tomar café expresso, por exemplo, para tomarem uma quantidade de cafeína suficiente para comprometerem a sua fertilidade, é uma quantidade burral. Então isso está fora da nossa realidade de que o café do dia a dia do brasileiro prejudica a sua fertilidade de uma maneira geral, tá? Então, entendam que a obesidade, mais do que a magreza exagerada, é um fator de risco para isso, tá? Pois bem, e exercício, doutor? Exercício interfere na perda? Bom, o exercício em si não interfere. Tem muitas mulheres que associam, que fizeram grandes esforços e tiveram uma perda fizeram um exercício vigoroso, se desgastaram muito no trabalho, elas trabalham carregando peso, em balcão, em estoque, na cozinha, carregando panela. E muitas mulheres associam isso. Elas trazem para mim essa história. Doutor, eu chego para perguntar assim, sobre o histórico da pessoa, ela vai para uma consulta ginecológica de rotina, a gente pergunta sobre gestações anteriores. E essas mulheres muitas vezes falam, não, eu trabalhava em cozinha, eu trabalhava muito no fogão, pegando panela cheia, não sei o que, eu sou estoquista, eu subo desse escada o tempo todo, isso me desgasta muito e eu acabei perdendo o meu neném. Também eu ficava muito estressada. Nenhum desses fatores ambientais está relacionado à perda. Então uma coisa que você, mulher que está nos assistindo agora, ou que vai nos assistir mais à frente, uma coisa que você precisa entender. A sua culpa, entre aspas, em todas essas questões, ela, na grande maioria das vezes, ela não vai existir, tá? Até porque o estresse, muitas vezes, é uma coisa imposta pela nossa rotina. Não é algo que você se estressa mais porque você quer. Então, essa necessidade, essa dificuldade de lidar com a perda, pensando que o seu exercício físico, pensando que o seu estresse diário foi um fator contributivo para aquilo, que seus problemas familiares foram um fator, não foram, tá? Então fiquem tranquilas em relação a isso. Tirem essa culpa das costas. Agora levem uma mensagem para casa muito importante para todas vocês que já passaram por isso ou que eventualmente irão passar. Dificilmente algo que uma mulher tenha feito, a não ser que ela tome uma medicação muito proibida por um longo período de tempo, numa dosagem alta, dificilmente, ou uso de drogas, enfim, mas dificilmente algo que a mulher faça será especificamente a causa da perda, tá? Por quê? Vamos entrar agora no mundo das causas do abortamento, e aqui nós temos que ter uma leitura muito, muito, muito serena de tudo que eu estou falando, tá? Eu conheço uma série de pessoas, uma série de mulheres que passaram por uma verdadeira via crucis, né, para engravidar, com uma história de vários abortamentos, de uma série de dificuldades e que foram empurradas para um caminho de investigações esdrúxulas, totalmente descabidas sobre coisas que não são causas comprovadas de abortamento e no final das contas acabam tomando uma série de medicações para diminuir risco de abortamento, algo que também não tem qualquer comprovação de que funcione. E muitas dessas mulheres vão se sentir extremamente inseguras numa situação dessa, de pensar assim, mas meu Deus, será que eu tenho que parar esse remédio? Será que eu não preciso me preocupar tanto assim? O que eu estou fazendo aqui hoje para vocês é trazer a luz para esse conhecimento e diminuir a carga emocional para você. Não é para você chegar com essa live amanhã no consultório do seu médico e falar, olha só, tudo que você está falando para mim está errado. Porque as pessoas têm o direito de acreditar em algumas coisas desde que aquilo não tenha sido categoricamente comprovado contra. Muitas coisas em obstetrícia são feitas porque não existe nada provando que funcione, mas também não existe categoricamente algo provando que não funcione.
Em que sentido isso? De que às vezes a gente simplesmente não alcançou ainda esse conhecimento, mas talvez aquilo seja bom e pela lógica pode ser que ajude, apesar de não ter estudo contribuindo, a lógica te ajuda a deduzir que pode ser que fazendo aquilo ali melhore. Então não se precipite em julgar as decisões do seu médico de pedir um determinado exame ou iniciar uma determinada medicação, achando que ele está categoricamente errado. O que eu estou dizendo aqui para vocês é a minha visão, de que aquilo que não está demonstrado e nem logicamente faz sentido, e nem experimentalmente no nosso ambiente mais imediato, ali mais próximo, aquilo não faz sentido de que funcione, você não vê que aquilo de maneira individual, mais restrita, aquilo está funcionando sistematicamente na sua experiência, eu não vejo por que impor a essas mulheres uma rotina de exames desnecessários e medicações desnecessárias. Eu vou explicar isso agora mais à frente, tá? Então, pensando em fatores mais comuns, vocês precisam entender isso de uma vez por todas, tá? De uma vez por todas. Qual é a principal causa de abortamento para a maioria dos casais? Eu não digo das mulheres, dos casais, considerando o fator da mãe e do pai. Qual é a principal causa de abortamento? E veja, por isso é que não adianta ficar tratando o aborto com remédio. Porque a principal causa, daquelas que são identificáveis, porque existem muitos abortos que não tiveram causa identificável ainda, nós ainda não conhecemos por que isso acontece. Dessas, de longe, respondendo por cerca de metade dos casos, a principal causa são os problemas cromossomiais, os problemas genéticos, os erros genéticos. E é até possível que esses problemas genéticos sejam ainda maiores. Porque veja, para pensar quantas doenças genéticas não foram descobertas recentemente, de poucos anos para cá, com o advento de novas técnicas sobre investigação de doenças genéticas, de síndromes genéticas, né? Então, antigamente se fazia o cariótipo fetal. Hoje em dia existem vários outros tipos de investigação de DNA, um microarray, né? Um outro tipo de investigação de alterações genéticas que não são propriamente do número de cromossomos, mas da formação, da estrutura daquele cromossomo em si que pode estar alterado. Então existe uma certa perspectiva de que quanto mais o tempo passe, mais as técnicas de diagnóstico avancem, que a gente descubra que existam ainda mais problemas genéticos responsáveis pelas perdas gestacionais. Pelo menos a gente já sabe que das causas que a gente identifica, pelo menos 50% dos casos de abortamento são causados por alterações genéticas. Isso significa que, isso na grande maioria das vezes, são alterações dessas síndromes genéticas mais comuns, tipo síndrome de Down, síndrome de Patau, síndrome de Edwards, trissomias, né? Trissomia do cromossomo 21, trissomia do 13, trissomia do 18, por exemplo. E essas síndromes, elas, na maioria das vezes, elas, se não for relacionada à idade materna, elas aconteceram aleatoriamente para a grande maioria das pessoas. E elas não tendem a se repetir. Se você for uma mulher em idade jovem, no auge da sua vida reprodutiva, e eventualmente teve um aborto, é uma grande chance de que aquilo tenha sido um erro genético ao acaso, e aquilo não vai se repetir necessariamente. E que, portanto, mas eu fiz o comprimidinho de ultragestão porque tinha um hematoma e mesmo assim não melhorou. Sim, porque não existe remédio que trata defeito genético desse tipo. Né? Não existe remédio que controle o DNA das pessoas. Nesse sentido. Então perceba, na grande maioria das vezes, se a maior parte dos abortamentos acontece por causa genética, não adianta fazer remédio, porque vai abortar igualmente. Por que aborta? Por que alguns bebês com síndrome de Down, por exemplo, sobrevivem, nascem e têm uma vida normal? E por que outros bebês com síndromes genéticas evoluem com abortamento? Veja, isso acontece porque o erro genético que se desenvolveu aleatoriamente ali foi tão grave que comprometeu os estágios mais precoces de desenvolvimento do embrião. E aí ele não conseguiu se desenvolver por conta própria. E não há remédio que você dê a ele para consertar esse problema genético que já aconteceu na hora lá de juntar o espermatozoide com o óvulo. Portanto, primeiro, livre-se dessa culpa. Porque a maioria dos abortamentos que você teve, ou que a sua vizinha teve, que as suas familiares teve, a maioria foi por erro genético aleatório. E isso não tende a se repetir. E se isso se repetir, aí você vai ter que começar a investigar alguns erros genéticos que são mais específicos. Tá? O tema hoje, eu esqueci de anotar o tema aqui, né? Abortamentos.
né? Vou fixar aqui para vocês. Então a gente está conversando aqui para acalentar o coração dessas mães, desses pais, desses casais, dessas famílias que estão na luta para conseguir o seu positivo, trazendo algumas informações relevantes para que vocês não se sintam culpadas, né? E não vivam com medo, mas com esperança, tá? Então, pois bem, né? Qual é uma outra característica muito importante para que você entenda aqui, uma outra informação crucial dessa live para que você descanse o seu espírito quando você olha para o seu passado e lida com uma história de perda. Quanto mais precoce é a perda na gestação, maior o risco de ter uma síndrome genética. O que isso significa? Aquele aborto muito precoce, tá? Muito precoce. Quando você tem lá 6 para 7 semanas ou 5 para 6 semanas, que vê o saco gestacional, mas não vê o embrião, ou vê o embriãozinho, mas ele não está grande, não tem batimento, aí você repete daqui 15 dias, está com batimento bem fraquinho, daqui 15 dias de novo, já não evoluiu a gestação, o embrião não sobreviveu, essa gestação ali até 8 semanas, por exemplo, tem um altíssimo risco de ser uma alteração genética aleatória. Depois de 8 semanas esse risco cai, depois de 12 semanas mais, 16, e aí com mais de 15 semanas o risco desse bebê ter um erro genético é baixíssimo. Independente de fazer translucência, de pesquisar, de nada, o risco do bebê ter uma síndrome genética é muito baixo depois de 15 semanas de gestação. Então veja, que se você teve um abortamento daquele no comecinho, que mal viu o embrião, que nem chegou a desenvolver batimento, esse é aquele abortamento que muito provavelmente é por causa genética que não vai se repetir. E que, portanto, mas eu quero mandar para estudo para ver se foi o seu primeiro abortamento, dificilmente isso vai acrescentar alguma coisa. Quando você manda para estudo genético, vai vir uma mutação louca genética, aleatória, que a chance dela se repetir é muito baixa. E que invariavelmente está associada aqui a abortamento. Você vai ler na literatura, abortamento está associado a essa mutação. Ponto. Aí você não acrescentou nada, aumentou sua ansiedade, se desgastou, gastou dinheiro com isso para não te trazer nenhum retorno, né? Ainda cria esse ambiente de expectativa de que aquilo não se repita mais à frente, né? Então, tirem essa coisa da cabeça. A mulher que viveu esse primeiro abortamento na vida, a família que viveu esse primeiro abortamento na vida, e até muitas vezes o segundo também vai ser muito comum, tá? Muito comum que isso aconteça 1 ou 2 vezes na vida da mulher. É muito improvável que isso se repita. Muito improvável. Se você é uma mulher jovem, saudável, é muito improvável, tá? Então, outras causas importantes de abortamento. Se não for a causa genética, o que pode estar comprometendo é uma causa uterina, né? As anomalias uterinas. Então, o útero não está funcionando bem. O endométrio está com algum problema. Tem um mioma, tem um pólipo, ou talvez tenha esse papel da endometrite crônica, possa estar atrapalhando a gestação. São suspeitas, né, já nesse ponto. Então, suspeitas que a adenomiose possa estar associada à diminuição de fertilidade, nada muito bem estabelecido, mas tudo aquilo que altera o ambiente uterino de uma maneira, as sinéquias uterinas que a gente chama, né, aquelas cicatrizes uterinas de pessoas que já fizeram curetagem antigamente, e a curetagem foi muito vigorosa, raspou demais o endométrio por dentro e fibrosou aquele endométrio, ele não consegue mais se recuperar. Isso são fatores uterinos, né, anomalias uterinas, e que podem atrapalhar realmente o lugar ideal, né? Eu já conversei com vocês aqui em outras lives que o endométrio é aquela pele de dentro do útero, né, aquela parede interna do útero, em que o primeiro o espermatozoide passa por ali para chegar no embrião, no óvulo lá dentro da trompa. Depois é o lugar onde o ovo fecundado vai se fixar, então ele precisa ser um ambiente adequado. Ele não pode estar inflamado, ele não pode estar distorcido por alguma coisa ali dentro. Então, se tiver algum quadro inflamatório, se tiver ali um quadro inflamatório, um quadro que desarranja a estrutura do endométrio, pode ser que o embrião não consiga achar, que o ovo não consiga achar, na verdade, um lugar para se fixar. Então, miomas, pólipos, e aí no campo da suspeita, né, na verdade, endometrites, adenomiose, talvez isso atrapalhe.
Aí você entende, né, quando eu falo que a sineca, aquela cicatriz uterina de quem já fez curetagem demais na vida, ou fez um procedimento de curetagem muito intenso, né, destemperado, por assim dizer, e gerou cicatrizes ali dentro, daí você entende por que as mulheres que têm um abortamento, o médico pede que espere para expelir sozinho. Porque além do risco de fazer cirurgias, né, o risco da anestesia, o risco do próprio procedimento de sangrar muito ou algo assim, além disso tudo, quando você espera para expelir o embrião sozinho, você está diminuindo o risco de machucar o endométrio, que a curetagem pode fazer isso, a AMIU, a aspiração a vácuo, pode fazer isso, né? E comprometer o crescimento daquele endométrio nos próximos ciclos e dificultar a pessoa engravidar ou aumentar o risco de perda depois. Então veja, quando o seu médico te propõe que você espere expelir o saco gestacional espontaneamente, ao invés de fazer logo o procedimento, não é que ele está com preguiça de fazer o procedimento, ele está pensando na sua saúde, preservando o seu futuro reprodutivo, tá? Na grande maioria das vezes é isso que nós estamos pensando. Quais são os outros fatores maternos que não estão relacionados ao útero propriamente? Aquele ambiente hormonal, aquele ambiente metabólico que tem que estar adequado para que aquilo aconteça. Como isso? Né? Toda vez que a mãe tem um problema metabólico endócrino, né, hormonal, muito específico, assim, muito descompensado, isso aumenta o risco de perda. Né? Aqui, ó, alguém perguntou aqui, ó, útero bicorno é problema de abortamento? Então, o útero bicorno, a rigor, ele não está tipicamente associado a aumento do risco de perda. Tá? O útero que aumenta o risco de perda é o útero septado, que já mata a pergunta da Caroline também aqui. Tá? O útero bicorno é o útero que ele tem a sua cavidade inteiramente dividida em duas. Então ele é uma perazinha só com uma parede no meio. Então ele vai o espermatozoide vai seguir ou para um lado ou para o outro, vai engravidar ou um óvulo ou o outro, e ele vai se fixar ali dentro do útero de um dos dois lados. Essas cavidades não se comunicam. Esse útero é dividido ao meio, tanto que quando o útero volta para o normal, depois que o bebê nasce, ele volta quase que igual um coraçãozinho, porque são duas cavidades dentro, assim, ó. Você olha para o útero de frente, ele está assim, tá? O útero septado é uma anomalia, né? É uma malformação congênita, por assim dizer, do útero, em que o útero não é dividido em dois totalmente, ele não tem duas cavidades totalmente divididas, ele é parcialmente dividido por esse septo. E esse septo tem correção cirúrgica. Você pode abrir esse septo e transformar a cavidade numa cavidade única. Tá? Bom, o útero septado, ele será diagnosticado ou por ressonância magnética ou será diagnosticado propriamente por uma histeroscopia ou uma ultrassonografia transvaginal em 3D. Uma das grandes utilidades da ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia ginecológica em 3D, é avaliar as anomalias da cavidade uterina. Útero bicorno, útero arqueado, útero septado, tá? Mas progredindo aqui no que eu estava falando, além dessas alterações uterinas, né, a alteração endócrina da mãe, a alteração metabólica, endócrina, hormonal da mãe, ela também pode prejudicar o desenvolvimento do embrião. E do que nós estamos falando aqui especificamente? Estou falando de duas doenças específicas que, quando descompensadas, aumentam de maneira consistente o risco de perda. O primeiro de todos, disparado, é o diabetes. Então veja, esse é um fator difícil, mas é modificável. Na idade a gente não consegue voltar no tempo, mas diabetes a gente consegue controlar tomando os remédios, fazendo dieta, fazendo exercício, não ganhando peso demais. Portanto, veja que todas as vezes que eu critico essa cultura de suavizar a obesidade nas pessoas, é porque você inconscientemente você está submetendo essas pessoas a um risco de vida desnecessário, né? Então veja, como quando eu combato de forma veemente que as pessoas ganhem peso de maneira inconsequente, se alimentem de maneira irresponsável, não pratiquem exercício físico, né? O que eu estou querendo dizer é que esse fator,
obesidade, descompensação da glicose, tudo isso é um fator de risco perfeitamente modificável, né? Então, veja que estar em dia com a sua saúde é uma das melhores contribuições que você pode ter para um planejamento gestacional. Tem muita gente que chega no consultório e quer fazer exame para saber se está tudo bem. Primeira coisa que eu faço, pesar. Porque a primeira coisa que você tem que começar a se controlar, que é modificável. Controlar a obesidade diminui o risco cardiovascular, diminui pressão arterial, diminui o risco de diabetes, de infarto, de AVC a longo prazo e melhora as suas chances de ter uma gravidez que não seja interrompida no começo e que não tenha nenhuma complicação até o final. Então veja que isso não é uma questão de autoaceitação, de autoestima, de padrão de beleza, é uma questão de saúde, né? A obesidade é considerada fator de risco para um monte de doenças e tem gente que insiste em dizer que a obesidade não é uma doença. Ela é uma doença, né? Ninguém tem que ser humilhado por isso, ninguém tem que sofrer preconceito com isso, ninguém precisa ser segregado por isso, mas precisa ser conscientizado e constantemente apoiado a mudar de vida, né? Porque minha paciente entrando aqui, ó, para dizer, ó, a Lili tá aqui, ó, falando. E realmente é isso. Eu jamais vou ofender alguém ou constranger alguém que chega no meu consultório com problemas de ovulação, por exemplo, com problemas de síndrome dos ovários policísticos associado à obesidade. Jamais vou humilhar a pessoa e dizer que a culpa é porque ela está gorda. Mas eu sempre vou conscientizar a pessoa de que, independente dos tratamentos que eu proponho, se ela perder 5 a 10% daquele peso, ela já aumenta as chances de ovular e engravidar. E a minha paciente está aqui comentando agora e colocando, foi exatamente isso que aconteceu. Então veja, existem alguns fatores que a gente não consegue lutar contra, mas existem outros fatores que dá para controlar. Então mais uma mensagem que fica aqui de esperança para vocês. Se vocês quiserem se planejar para uma gestação, comecem hoje estabelecendo hábitos de vida saudáveis. Tá? Hábitos de vida saudáveis. Agora, existe um tipo de abortamento que é um pouquinho diferente desse, que é o abortamento mais tardio, a perda gestacional mais tardia, repetida. São aquelas mulheres que começam a perder o bebê em torno de 20 e pouquinhas semanas e súbita. Elas estão em casa e de repente, meu Deus, uma dor forte ou a bolsa estoura, o bebê já sai. Tá? Essas perdas mais tardias, que acontecem com um bebê maiorzinho, que parece um parto prematuro, mas é súbito, de uma hora para outra, quando vê já está ganhando o neném, vai para a maternidade, o bebê nasce muito pequenininho, não tem chance nem de ir para a UTI e acaba falecendo. Esse tipo de perda é uma perda específica por um quadro chamado incompetência istmo-cervical. Isso acontece por uma fraqueza do colo do útero, que não consegue sustentar o peso do bebê. A incompetência istmo-cervical ela pode ser precipitada por alguns procedimentos no colo do útero. As conizações, as dilatações forçadas do colo do útero para fazer curetagem. Veja bem, curetagem com colo muito fechado, aspiração a vácuo com colo muito fechado. Se você força a barra ali, mais um motivo para evitar de ficar fazendo a curetagem em abortamento, deixar expelir espontâneo pelo corpo. Se você dilata o colo forçadamente para fazer curetagem, um AMIU, se você faz cone para ressecar a porção de lesão de risco para câncer do colo do útero, tem que fazer, claro, né? Mas isso pode gerar perda de estrutura do colo e ele ficar fraco e não segurar o próprio peso do neném. Por isso que quando o neném começa a ter minimamente um peso para baixo, né? E ali em torno de 20 semanas, ou até às vezes um pouquinho antes, o bebê é como se ele estivesse escorregando pelo colo. Então essas mulheres perdem o bebê subitamente de uma hora para outra. É um parto prematuro extremo ou é um abortamento tardio, porque ele está ali naquele meio, em torno de 20 semanas. E em geral essas mulheres, elas começam a ter a primeira perda em torno de 20 e poucas semanas, ninguém entende porquê, mas aquilo ali acontece do nada. Aí fica observando na próxima gestação, se não fizer nada. Ela perde mais cedo ainda, com 16, 18 semanas, se não, às vezes ela perde mais cedo ainda e por aí vai. Essas mulheres com incompetência istmo-cervical, elas em geral elas têm um encurtamento progressivo do colo, o bebê vai descendo aos poucos. E se você pegar essa gestação numa fase bem precoce, ali em torno de 12 a 16 semanas, né, 14 a 16 semanas, se você faz a cerclagem do colo uterino, você diminui consideravelmente o risco daquele bebê
se perder, entre aspas. Você aumenta os riscos e as chances de levar a gestação pelo menos até as 30 e poucas semanas. Então a cerclagem, né? A cerclagem, ela é o procedimento que pode salvar a vida dos bebês quando há um diagnóstico preciso de incompetência istmo-cervical, né? A Carla está perguntando aqui quanto tempo para expelir espontaneamente, né, nos casos de abortamento. Em geral, o que se espera é um tempo de 4 semanas. Por que isso, né? Porque em 4 semanas a grande maioria das mulheres já expeliu, né? Então o que acontece? Quando você, depois desse tempo, você ainda não expeliu, é pequena a chance de que não vai acontecer, que vai acontecer sozinho. E aí a curetagem se justifica, né? Então, esse é o raciocínio. Evitar cicatrizes no útero e evitar a incompetência istmo-cervical por fazer uma curetagem com o colo fechado demais. Tá? É isso que a gente está querendo afastar. Agora, existe uma outra condição, né? Isso tudo que nós estamos conversando aqui de uma maneira geral é para as pessoas que têm um aborto esporádico ao longo da vida. Perderam eventualmente ali e a vida seguiu e vão engravidar novamente. Existe um percentual muito pequeno de mulheres que vai ter o que nós chamamos de abortamento de repetição. Tá? E o que é esse abortamento de repetição? É que a definição disso é um pouco controversa. Cada um chama de um jeito. Tá? Mas eu prefiro acreditar, pelo que eu vejo na literatura médica, e eu considero que um abortamento de repetição é aquele que aconteceu 3 vezes ou mais para a mesma mulher. Porque direto eu recebo isso. Eu recebo amigas no meu consultório fazendo isso, nessa situação. Eu recebo pacientes indicados de colegas médicos para serem aconselhadas sobre isso e eu sistematicamente eu vejo. Mulheres que chegam com histórias de uma perda, depois de outra, e aí já querem investigar um monte de coisa. Eu falo, calma. Se você quiser, se você for dizer para mim assim, se você não me pedir esses exames aqui, eu vou sair agora e eu vou em outro médico e ele vai me pedir. Se você for fazer isso, eu peço os exames para você. Mas eu gostaria que você confiasse em mim e não fizesse exame nenhum. Não fizesse. Por quê? Na grande maioria das vezes, as mulheres que têm 2 perdas gestacionais, elas vão engravidar normalmente na 3ª, como se tivessem sido curadas pela matemática, e elas vão ter uma gestação normal. Eu vejo isso no consultório o tempo todo. Eu vejo mulheres que já chegam com investigação de outros médicos. Aí elas me acham aqui pelo Instagram e vou lá no consultório. Eu cheguei aqui, eu tenho essa alteração de não sei o que, eu fiz esse rastreio para trombofilia e pesquisei essas doenças, eu tenho essa mutação aqui, eu tenho trombofilia. E aí eu tenho que tomar Clexane e aspirina para não engravidar. Para poder engravidar e não perder. Eu falo, primeiro que isso aqui não é trombofilia, esquece esse exame. Segundo, você não vai tomar remédio nenhum. Na próxima gestação você vai engravidar normalmente. Tem uma meia dúzia de 4 casos assim no pré-natal comigo agora. E nada acontece. Nada acontece. Tá? Estatisticamente é assim. Eu vou falar para vocês agora. Olha a Jéssica aí se acusando, ó. Usando como exemplo, eu gosto de falar essas coisas ao vivo e eu não bloqueio os comentários por causa disso. Eu vou falando e vocês vão dizendo, ó, o que está acontecendo. Aquilo que eu falo acontece. Né? A Jéssica está colocando aqui, ó, aconteceu comigo isso. 2 perdas e na 3ª gravidez normal. Ela foi curada pela matemática. Você sabe o que a matemática diz estatisticamente? Que, aqui ó, 15% das gestantes, 15 a 20% das gestantes têm uma perda esporádica. Lembrando que se for considerar aquela perda bem precoce, que muitas vezes não aparece no exame, 30%. 32%. Tá? Mulheres que terão 2 perdas ao longo da vida, 2%. Agora, sabe quantas mulheres vão ter 3 perdas ou mais? 0,4% a 1%. Nessas mulheres, especificamente, que o abortamento se repete 3 vezes, é bem possível que tenha uma doença causando esse abortamento e que mereça investigação. Eu estou dizendo aqui que não deve ser investigado naquela mulher que não sente nada. Tá? Eu tive uma perda, mas desde os meus 20 e poucos anos eu tenho muito sangramento e muita dor na menstruação. Aí tem que investigar mioma.
Tem que investigar pólipo, tem que investigar adenomiose, tem que investigar endometriose. Aí você tem um sintoma que merece investigação. Você vai investigar porque a pessoa perdeu o bebê? Não. Você vai investigar por causa do sintoma que ela tinha antes. Tá? Ah, eu tive uma perda agora, mas eu já fiz 3 curetagens e eu fiz um cone do colo do útero para tirar uma parte de uma lesão que poderia virar câncer. Aí a gente vai investigar as outras causas. Vai fazer estereoscopia para ver se não tem sinéquia, se não tem cicatriz uterina. Aí de primeira já tem que investigar. Entendeu? Aí eu perdi um bebê com 18 semanas e é como se ele tivesse escorrido pelo colo do útero de uma vez. Eu estava em casa fazendo nada, vendo televisão. Quando eu levantei do sofá eu senti uma coisa, uma dor súbita, um sangramento quando eu vi o neném estava saindo. Aí eu corri para o hospital, o bebê nasceu grandinho, mexendo, mas ele não sobreviveu. Tá com cara de incompetência cervical, tem que investigar e acompanhar na próxima gestação. Eu estou dizendo aquelas mulheres saudáveis, que não tem nenhum problema, que não tem nenhum antecedente familiar de síndrome genética. O que você vai investigar com 1 ou 2 perdas? Nada, que a grande chance de que não aconteça, nada, não tenha nada. E se achar alguma coisa, esse fator causal, ele geralmente não vai se repetir. Agora, nas mulheres que têm 3 perdas ou mais, se você começa a investigar e revirar, nessas mulheres que não sentem nada, mas não conseguem engravidar, quando você revira o baú, você muitas vezes vai achar alguma coisa. E eu vou te dizer outra coisa. Quando você tem 3 ou mais abortamentos e você começa a investigar, saiba que em 50% das vezes você não vai ter resposta. Tá? A Lita está perguntando aqui, ó, e se tiver cicatriz no útero depois de curetagem, né? Aí tem que abrir essa cicatriz, dá para fazer uma cirurgia por histeroscopia, enfim, uma câmera dentro do útero com um aparelhinho, uma pincinha, uma tesoura, vai abrindo esse negócio. Tá? Então, na grande maioria das vezes, 50% dos casos de perda repetida, você não vai achar uma causa identificável. E pode ser que na 4ª você engravide normalmente. Nos outros 50%, existe um grupo de causas prováveis para aquela perda. Eu vou enumerá-la para vocês aqui agora, para que vocês saibam que fugiu disso é história mal contada. Tá? Quais são as principais causas? Os fatores genéticos, né? Os fatores endócrinos, os fatores infecciosos, as trombofilias e os fatores ambientais. Tá? Vamos esmiuçar cada uma dessas causas agora. Tá bom? Então, quando a gente fala de fatores genéticos, a gente está falando de situações em que o pai e a mãe em geral possam ter uma alteração genética silenciada. O que significa isso? Existe um erro genético que não comprometeu a vida da mãe ou do pai. Quando o espermatozoide do pai e da mãe se encontram, esse erro genético ele aparece pela junção. Isso é explicando bem a grosso modo, tá? A explicação para isso é bem mais complexa. Mas existem pais e mães que têm uma alteração genética silenciada, entre aspas, que passa despercebido no pai ou na mãe, e que quando junta na gametogênese, por assim dizer, né? Na formação do ovo, mas, na verdade não é nem do gameta, mas lá na fecundação, quando encontra o espermatozoide com o óvulo, se esse espermatozoide ou esse óvulo carregarem aquela informação genética alterada, pode ser que essa alteração genética apareça no DNA desse bebê que se formou, e aí isso acontece de maneira recorrente. E aí o bebê sistematicamente tem um erro genético, e isso vai aumentando a chance dele de não sobreviver em boa parte das gestações. Tá? Então, essa é uma das possibilidades. Tá bom? E a gente já sabe, né? Também existe um outro fator importante para os abortamentos, que é a idade. Então, quanto maior, mais velha for a mulher, maior a chance desses erros genéticos se repetirem pelo número maior de óvulos com alterações genéticas ali. Né? Então, quando a gente pensa nos fatores uterinos, né, quais são os fatores que aumentam o risco de perdas repetitivas? São esses que eu já enumerei quando eu falei dos espontâneos. Né? Os miomas, os pólipos, as sinéquias. Tá? Então, essas doenças podem e devem ser investigadas na mulher que teve 3 ou mais abortamentos.
né? Então, como é que você vai investigar isso? Vai investigar com ultrassonografia, se for necessário estereoscopia, se o médico suspeitar de alguma coisa, né? Eventualmente a ressonância vai ajudar a ver alguma malformação uterina que não foi diagnosticada nesses outros 2 métodos. A ultrassonografia 3D pode ajudar também, tá? Então, e a outra é a incompetência estimo-cervical, que ela não é do corpo do útero, né? Ela é do colo do útero, mas também é uterino, né? Não é que o bebê não consiga se fixar, ele acaba escorrendo por uma falta de tônus ali no colo do útero, ele acaba abrindo sozinho, né? Bom, essa questão de fatores imunológicos, tem muita gente hoje em dia pesquisando célula natural killer para saber se essas alterações imunológicas reativas, né, da mãe para o bebê, como se o bebê fosse um corpo estranho, e de fato ele é para o corpo da mãe, o bebê é um corpo estranho que precisa fixar ali no útero e ele precisa ser tolerado pelo sistema imunológico da mãe. Acredita-se que existe um certo fator imunológico, portanto, de que algumas mulheres não reconhecem esse bebê ou reconhecem demais esse bebê como um corpo estranho e acabam atacando essas estruturas ali do embrião que estão tentando se fixar na parede do útero, e isso gera um abortamento. Isso ainda não é totalmente compreendido, nem muito menos deve servir como uma fonte de investigação ou de tratamento para diminuir o risco de perda. E já tem uma nova moda aí, recente, de se fazer corticoide para essas mulheres, para que elas diminuam o risco de perda. Isso até agora não é algo preconizado por nenhuma sociedade, tá? E não faz sentido ainda, visto que nós não compreendemos ainda se esse mecanismo ele existe de fato e como ele interfere nesse processo, a ponto de a gente dizer que uma medicação tal vai controlar isso, tá? Então a gente não sabe como isso funciona, tá? E a gente não tem a mínima ideia de como tratar isso. E corticoide não é água com açúcar, então não dá para ficar passando isso para as pessoas por aquele raciocínio de que logicamente isso pode ajudar, então vamos tentar. Não, corticoide não é brincadeira. Então não é para ficar tomando esses negócios a troco de nada, tá? Como eu falei, alguns fatores endócrinos da mãe também podem causar abortamento de repetição, se não forem, né, devidamente controlados desde o início da vida do bebê, do embrião. Nós estamos falando aqui basicamente de diabetes e de doenças da tireoide, né, descompensações da tireoide. E pasmem, nós estamos falando também de SOP. A SOP parece aumentar o risco de perda, tá? Nas mulheres com SOP em geral, esse risco de perda pode chegar a 20%, 40%, e em comparação com a população geral, que é de 8% a 20%, como eu falei para vocês no início da live, né? Considerando os abortamentos visíveis, né? Não aqueles 30% de abortamento geral na população microscópicos, por assim dizer. Dos abortamentos visíveis, as mulheres com SOP têm 20% a 40% de risco de perda. A população geral, 8% a 20%. Então veja que esse risco quase que dobra. Porque há uma descompensação metabólica com resistência à insulina. Já conversei isso com vocês 500 vezes. Há uma perturbação do ambiente ovariano, do ambiente uterino, por uma descompensação hormonal, né? Então vejam, há a necessidade dessa investigação. Tireoide também, prolactina desregulada, aumenta o risco de perda. Insuficiência do corpo lúteo. Não existem estudos que indiquem que exista essa doença. Insuficiência de corpo lúteo ou deficiência de progesterona. Existe uma tara compulsiva das pessoas de prescrever progesterona para os pacientes para tentar segurar a gestação. Como se em algum momento o corpo lúteo, que é aquela estrutura que fica lá onde o óvulo saiu, fica o corpo lúteo no lugar produzindo hormônio. É ele que sustenta a gestação. Então nada mais lógico do que se pensar que o corpo lúteo, quando ele falha de produzir hormônios, a gestação não evolui, mas não se comprovou até hoje que dar progesterona para essas mulheres que têm progesterona baixa no sangue, que isso segure a gestação. Então isso cria expectativas, ilude a mulher de que ela está tratando e muitas vezes não modifica nada.
É diferente da progesterona que as pessoas fazem pensando em melhorar o endométrio para facilitar a implantação do embrião. Tá? É diferente. Nós estamos dizendo prévio à gestação fazer progesterona para talvez tornar o endométrio mais receptivo. Isso é uma coisa que faz sentido e ainda não foi totalmente estudado e compreendido. Tá? Agora, quando nós falamos de insuficiência de corpo lúteo, deficiência de progesterona, nós não temos dados científicos que reforcem isso. Vai fazer mal usar? Não. Então tem médico que gosta. Tá? Eu dificilmente faço. Dificilmente eu faço. Tá? Então, entendam. Progesterona, ultrogestan vaginal não é milagre. E dificilmente ele tem indicação de ser feito. Há pouco tempo, o Royal College, que é o colégio britânico, né, de ginecologistas e obstetras, que é referência no mundo inteiro, dita conduta no mundo inteiro, e é uma sociedade extremamente bem conceituada e respeitada no meio obstétrico, eles fizeram um levantamento estatístico e concluíram que em mulheres que têm uma perda anterior, ou seja, você chega no meu consultório, você já teve um abortamento, aí nessa gestação agora você está sangrando, e foi fazer a ultra, o bebê está vivo, mas está com sangramento. Nessas mulheres, talvez, o trogestan vaginal talvez tenha algum fator de proteção. Essa foi a última opinião do Royal College sobre isso. De que talvez valha a pena fazer, então nessas pacientes talvez valha a pena fazer. Tá? Para quem está chegando agora, eu tive que mudar o horário da live por um outro compromisso que eu tive que arrumar hoje, tá? E eu antecipei para as 3 horas da tarde. Quem chegou agora, não fique triste. Vai ficar gravado, vai para o Instagram TV e daqui a pouco vai para o YouTube também, tá? Vocês estão chegando aí, sejam todos bem-vindos. Bem-vindas, mais uma vez. Não fiquem chorando, tá? Vai ficar gravado. Eu sei que muitos de vocês acionaram o lembrete para as 4 horas. Eu, há 2 horas atrás, refiz o lembrete, mas todos vocês terão acesso à live, tá? No IGTV e no YouTube, no devido tempo. E também o áudio vai para o grupo do Telegram. Não esqueçam, vocês estão esquecendo de se inscrever no grupo do Telegram, hein? O link está na bio. Pois bem, os fatores genéticos eu já falei sobre eles incansavelmente, né? Que a maioria das gestações que se perde esporadicamente é por alterações genéticas. Dos abortamentos de repetição, ele também é 50% das causas identificáveis é por fator genético, tá? E algumas vezes você vai conseguir identificar no pai e na mãe o erro genético silenciado que quando junta aparece no bebê, e é por isso que tem perda toda hora, porque tem muitas anomalias genéticas se formando. Trombofilia é a outra grande polêmica, mas quando você vê os estudos científicos, tá? O tipo de trombofilia que mais está associado à perda, tá? As trombofilias que estão especificamente relacionadas à perda, tá? São a mutação do fator 5 de Leiden, mutação do gene da protrombina, deficiência de proteína C e deficiência de proteína S. Mas na grande maioria das vezes, essas alterações elas estão relacionadas a perdas tardias da gestação. É o bebê que vai ir a óbito do nada lá no final da gravidez. Então não é para abortamento de repetição na grande maioria das vezes. Existe uma chance de que alguns estudos que sinalizem que talvez a única que aumenta o risco de perda seja a SAF, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, tá? E nessas mulheres talvez a heparina possa ajudar, mas não é para ficar, eu tenho mutação da metiltetraidofolato redutase. Não, tá? Não é para ficar fazendo heparina para essas mulheres, porque isso não é trombofilia e não aumenta o risco de perda, tá? Não existe. Então, para essas mulheres que tenham uma trombofilia de fato, tá? Que tenham uma trombofilia de fato e tenham perda, talvez a heparina possa ajudar, mas isso ainda é questionável. Agora, eu vou concluir esse raciocínio das causas dos abortamentos de repetição. Estou na polêmica trombofilia para falar sobre isso. E vou deixar aqui qual é o meu parecer final para vocês em relação a essa situação do abortamento e que ela representa para uma família. Né? Então,
falando aqui, concluindo das trombofilias, existe uma condição que aumenta de fato o risco de perda, que é a síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Essa pode se beneficiar do tratamento com a heparina. Para outras trombofilias, o que é uma trombofilia, né? A trombofilia, ela é uma doença, um conjunto de doenças, um grupo de doenças nas quais existe uma alteração do corpo da mulher que predispõe à formação de trombos. Ou seja, a formação do embrião no organismo materno depende de que os seus vasos se conectem aos vasos da mãe. A placenta é isso, é uma estrutura que conecta os vasos, troca os nutrientes e o oxigênio da mãe com o do feto. Se existe uma doença que aumenta o risco de formação de trombos, esses trombos podem acontecer na perna da mulher, mas podem acontecer na reação ali, naquela reação do embrião ali na parede do útero da mãe, onde os vasos estão se formando, e trombosar aqueles vasos, e impedir que o bebê receba os nutrientes e o oxigênio adequado para poder se desenvolver. Daí a ideia de que a trombofilia aumenta o risco de perda do bebê, né? E a trombofilia mais bem conhecida, né, que o nome é o mais famoso, é a SAF, a síndrome do anticorpo antifosfolipídio, né? Então, quando você tem essa condição, talvez você se beneficie da heparina. Para as outras trombofilias, não há de fato uma plena comprovação de que o tratamento, né, com a heparina, com o Clexane, vai diminuir o risco de perda, tá? Então, entenda, quando você tem SAF, o Clexane, até o AS, eles têm indicação. Eles podem mudar o curso da gestação, né? Podem diminuir o risco de perda. Agora, quando você tem as outras trombofilias, a gente até faz algum Clexane, pode fazer algum Clexane, na esperança de que aquilo eventualmente funcione, mas não tem comprovação, né, muito bem fundamentada de que o Clexane vai ajudar nesses casos. Então isso gera uma ansiedade, um pavor nas mães, começam a usar doses altíssimas disso muitas vezes e não vai fazer muita diferença. O ideal é que você passe por uma avaliação de um especialista sensato nessa área, com experiência nessa área, né? Para que não fique passando medicações para você de maneira desnecessária, porque essas medicações podem ter efeitos colaterais, elas têm risco para a mãe, né? Você operar uma pessoa que acabou de fazer uma dose plena de Clexane, uma dose alta de Clexane, 40, 60, 80 mg de Clexane 2 vezes ao dia, essa pessoa tem um risco muito grande de ter uma hemorragia. Então a gente não tem que ficar fazendo esse remédio para todo mundo por via das dúvidas. Ainda usa o AS junto, na maioria dos casos. Então, para SAF, para síndrome do anticorpo antifosfolipídio, existe uma proposta muito clara de fazer o AS, a aspirina e o Clexane. Para as outras trombofilias, nem isso é muito bem estabelecido, tá? E da mesma forma, fazer essa suplementação de progesterona para todo mundo, na tentativa de realmente eliminar os riscos de perda gestacional porque a progesterona estava baixa, isso não faz sentido também, tá? Então, a trombofilia hoje, ela acabou assumindo um peso dentro da obstetrícia muito maior do que o que ela realmente tem. E muitas mulheres acabam tomando esses remédios na expectativa de que vão conseguir engravidar por isso. Muita gente encerra aí, acha, por exemplo, a maldita da mutação da tetraidrofolato redutase, que hoje ela é encontrada em maior parte da população, tem isso, gente. Porque eu tenho mutação da metiltetraidrofolato redutase, eu tenho mutação do PAI1, também não é considerado uma trombofilia. E não tem proposta de tratamento para essas situações, que são uma variação da normal dentro da população. Então veja, muitas pessoas chegam a esse diagnóstico erroneamente e param na investigação por aí. Se conformam com esse diagnóstico e não investigam muitas vezes outras coisas que podem estar associadas. Tá? Então, fica aí esse alerta, né, para não se criar esse pânico de medo de trombofilia, tá? O refinamento dos exames de sangue que a gente faz hoje,
Eles trouxeram uma responsabilidade para o médico de ter que saber o que ele está fazendo quando ele pede aquele exame. Quando você pede uma infinidade de exames e vem um resultado que você não sabe interpretar, você não tem que pedir exame. Ou você tem que ter, né, ali o culhão de olhar para aquele exame alterado e falar, isso não é nada, não vai precisar fazer nada. Então veja, não é para criar esse pânico todo com trombofilia, que a grande maioria delas, a maioria dessas trombofilias nem existe, e se existe, não tem comprovação de que interfere no curso da gestação. E tratá-las igualmente talvez não mude nada. Tá? Com exceção da SAF. Então veja, sobre os fatores ambientais, circunstanciais, aqui fica aquela minha mensagem de consolo mais uma vez. Estresse interfere? Não. Tá? Condições socioeconômicas, familiares, o ambiente biopsicossocial pode interferir no curso da gestação. Em que sentido? O ambiente socioeconômico, né? Pessoas em situação de extrema pobreza ou de grande pobreza, pessoas em situação de violência doméstica, em situações de vulnerabilidade na família, que não tem amparo, que não tem nenhum acompanhamento da família, do parceiro, de ninguém de casa que dê um suporte a essas mulheres têm maior chance de parto prematuro, têm maior chance de crescimento restrito intrauterino, mas de abortamento não. Aí eu tive uma discussão com meu vizinho, eu tive uma discussão com meu marido e esse desgraçado me fez perder o bebê. Isso não existe. Tá? Para abortamento, essa condição de estresse, de falta de suporte familiar, em geral, não tem sentido. Tá? Para perda. Ela tem sentido em aumentar o risco de abortamentos provocados. Né? Dentro dessa sociedade cruel que reconhece que matar o bebê é a saída, né, para uma gestação não planejada ou não apoiada, dentro desse pensamento da sociedade cruel, a vulnerabilidade social, biopsicossocial, por assim dizer, é motivo de abortamento provocado. Mas espontâneo não. A natureza não faria isso. Quem faz é o homem, na grande maioria das vezes, pela sua crueldade, não pela sua doença. Tá? Enfim. Isso é papo para outra coisa. Eu já fiz uma live sobre isso, tá em algum lugar aí, no IGTV e no YouTube, tá? Algumas exposições, né, a produtos tóxicos, por assim dizer, né, ambientais, são associados ao aumento de risco de perda, né? São esses: o mercúrio, o óxido nitroso, que é um anestésico, então as médicas anestesistas são convidadas a não conviver nesse ambiente, né, de anestésico inalatório. Formaldeído, arsênico, os pesticidas, tá? O bisfenol pode estar associado à perda também. Então, essa exposição ocupacional a certos produtos químicos pode aumentar consideravelmente o risco de perda. E susto aumenta? Jamais. Atendi uma vez uma paciente numa emergência, eu jamais vou me esquecer. Ela estava grávida, com a gestação avançada, a gente sempre pergunta quantas vezes ela engravidou, e ela disse para mim, não, eu estava grávida de tantas semanas na outra vez, com 12 semanas, sei lá, e aí o bujão de gás da vizinha explodiu lá na minha comunidade. E eu tive um aborto instantâneo, não foi nem espontâneo, elas geralmente falam isso, né, um aborto instantâneo. Isso não existe. Na grande maioria das vezes, em que você fez um esforço e teve um sangramento, foi no hospital e viu que perdeu, essa gestação já não evoluiu há tempos e o sangramento era um sinal coincidente naquele momento de estresse ou de esforço. Aquilo apareceu para você como uma coincidência e te motivou a ir ao hospital e você descobriu algo que já tinha acontecido há um bom tempo. Porque na grande maioria das vezes o que acontece, as pessoas têm uma ideia de que o bebê está vivo dentro do saco gestacional. E do nada o corpo desencadeia uma reação de estresse e empurra esse saco gestacional com esse bebê vivo para fora. Não é isso que acontece nos abortamentos. Nos abortamentos precoces, se não for aquela incompetência estimo-cervical, por exemplo, se não for isso, o corpo não expulsa o bebê vivo. Entendam isso de uma vez por todas. Os abortamentos precoces, eles ocorrem porque o embrião não se desenvolve. Aí o nível de hormônio da gestação cai, porque o precursor da placenta para de crescer, o corpo lúteo para de se desenvolver, aquele hormônio que sustentava a gestação
cai os níveis no sangue e o corpo reconhece que não tem mais gestação e espelha aquele saco gestacional já do bebezinho morto. Então, não é para ficar associando perda a estresse, porque a culpa foi minha, porque eu tive muito estresse, porque eu fui pegar um peso, porque eu subi uma escada, porque eu caí sentada. Não! Prestem bem atenção no que eu estou falando aqui. O útero é um órgão um pouco maior do que essa xícara. Quando ele está com o bebezinho, ele tem 10 centímetros. É um pouco mais do que essa xícara aqui de café. O seu útero está protegido dentro da sua cavidade pélvica, sustentada por ligamentos, por peritônio, tecido gorduroso, músculo, osso, pele. Quando você cai sentada, você nunca teve a sensação do seu útero escorrer pela sua vagina, porque ele está preso e amortecido lá dentro. Os traumas que podem se associar a risco de perda do bebê ou descolamento de placenta, por exemplo, são traumas intensos, traumas abdominais. Aquela mulher que estava no banco da frente do carro, bateu de carro e a barriga bateu violentamente contra o painel do carro. Dificilmente alguém vai ter uma perda ou vai ter um abortamento porque estava de cinto sentada no carro, o ônibus deu aquela batidinha atrás, você sentiu aquele negócio e você vai desesperada para o hospital chorando, gritando que pode ter acontecido alguma coisa com o seu bebê. Dificilmente alguma coisa vai ter acontecido. Não é para deixar de passar por avaliação médica se você sofreu um acidente grávida, óbvio. Mas não associe esses pequenos percalços da vida a uma perda gestacional, tá? O seu útero é uma estrutura mínima, contida dentro de uma cavidade pélvica devidamente amortecida por osso, músculo e gordura. Então, dificilmente os impactos externos vão causar alguma coisa naquela gestação inicial que está ali. Esse útero está mais do que protegido por todo esse arcabouço da pelve, tá? Então, pensem nisso. Outros fatores ambientais modificáveis que podem causar perda são o álcool e o tabagismo, né? E o uso de anti-inflamatórios. Então, uma vez que você esteja tentando engravidar e esteja com atraso menstrual, não use anti-inflamatórios. Use paracetamol se tiver dor, por exemplo, e não for alérgico. Ou consulte o seu médico e fale: doutor, eu estou tentando engravidar, estou com dor tal. Qual remédio eu posso tomar? Tá? Então, tem alguns remédios que são mais seguros para dor do que os anti-inflamatórios. E você deve procurar esses remédios como alternativa. Tá? E o fator masculino? Ele interfere em alguma coisa em risco de perda? Alguns estudos sugerem que a idade paterna avançada possa aumentar o risco de abortamento. Tá? O sêmen mais velho também possa aumentar o risco de abortamento. Mas isso não é muito bem documentado. Tá? São suspeitas. Tá bom? Infecções. Que infecções podem gerar abortamento? As infecções mais comuns, daqueles vírus que comumente já são associados a abortamento, vírus, bactérias, enfim, e protozoários. Do nosso meio, né, aqueles que podem causar abortamento são mais comuns: citomegalovírus, herpes vírus, o protozoário da toxoplasmose, né, o toxoplasma. Por isso, além de causar risco de abortamento, ele pode causar malformação no bebê. Então, por isso, essa preocupação específica com toxoplasmose, quando a gente vai aconselhar uma gestante: não comer carne crua, nem mal passada, de boi ou de porco, não comer salada crua na rua, porque não sabe que se lavou direito, nem fruta, legume, nada cru, porque pode estar contaminado com terra que contém, né, a forma infectante do toxoplasma. Igualmente, a carne mal passada dos animais que têm toxoplasmose também transmitem. Não mexer na terra, porque pode estar contaminada com fezes de gato, que tem a forma infectante, eventualmente, do toxoplasma. Não manipular as fezes do gato, porque acidentalmente você pode levar a mão à boca em algum momento sem perceber, não lavou e transmitiu isso. Tá? Então, essas são condições que estão associadas ao aumento do risco de perda. E a investigação do seu caso vai depender dos sintomas que você trouxer. Não havendo nenhum sintoma específico, o seu médico provavelmente vai começar a avaliar tudo isso.
esmiuçar essas causas, vai correr todo o seu histórico, ele tem que conversar com você sobre como que é a sua família, seu histórico obstétrico, seu histórico ginecológico, seu histórico patológico pregresso, todas as doenças que você já teve, cirurgia, tudo que você já fez, ele vai olhar e vai falar assim, não estou vendo nada aqui nesse caso, então vamos atirar para todos os lados. Ou, nesse seu caso que você está me contando, parece que você tem tal coisa. Eu perdi meu bebê, mas a minha mãe internou com trombose e ela não estava fazendo nada, simplesmente ela teve uma trombose. A minha irmã morreu de trombose, a minha avó teve trombose. Em nenhum desses momentos ela teve câncer, ou ela fumava, ela usava anticoncepcional, ela tinha algum problema que provocou a trombose. Do nada, minha família tem um monte de gente que tem trombose. Então pode ser uma trombofilia, vamos investigar, entendeu? Então, eu tenho lúpus, vamos investigar SAF, entendeu? Então assim, não é para ficar atirando para todos os lados a princípio, enquanto você não passa por uma avaliação médica adequada. Tá? Então, beleza. O que fica aqui de mensagem final sobre essa questão dos abortamentos é essa mensagem de esperança que eu quero trazer para todos vocês. De que, primeiro, vocês não estão sozinhos. O abortamento é algo muito comum. Se a gente for considerar os mais precoces, e hoje em dia todo mundo descobre a gestação com 1 semana de atraso. 1 dia de atraso já está fazendo teste de farmácia. Nessas situações que com 1 dia de atraso a gente está fazendo teste de farmácia em casa, a chance das mulheres que descobrem a gestação assim precocemente terem um abortamento ao longo da vida é de 30%. Boa parte das mulheres terá 2 abortamentos ao longo da vida e a terceira gestação será normal. Ou ela vai abortar uma vez, vai ter um filho e depois vai abortar de novo. Matematicamente isso acontece. Então, quanto mais precoce é o abortamento, maior a chance de que esse abortamento tenha acontecido por um erro genético específico, aleatório, cuja chance de se repetir é muito baixa. Tá? Então, se vocês querem saber a causa específica do abortamento, conversem com os médicos de vocês, colham, deem a sua história devidamente aos médicos, né? Para que vocês não procurem cabelo em ovo, porque a grande maioria das mulheres vai engravidar em algum momento. Obviamente que as mulheres de idade mais avançada têm mais a perder com essa demora, então eu sugiro que essas mulheres de fato procurem um médico para investigar isso mais cedo. Tá bom? O que fazer diante de um quadro de abortamento? Até quanto tempo esperar para engravidar? E quais são as minhas preocupações se eu emendar uma gestação logo após um abortamento? Não existe nenhum estudo que mostre que quem engravida logo depois de que aborta tem maior risco de abortar de novo. Então a gente fala, isso é de orelha, né, de orelhada que a gente diz, que em geral se aguarda pelo menos mais um ciclo menstrual e aí depois se engravida de novo, pensando que a gente vai recuperar melhor o seu endométrio, diminuir, né, a possibilidade de uma nova perda por cima. E na verdade, isso é um achismo completo. Mas se você eventualmente engravidar antes de um novo ciclo menstrual, não há nenhum estudo que mostre que você tem mais risco de perder. Quando os pacientes falam comigo se podem engravidar, eu digo, tudo é possível ao que crê, né? Mas se a gente puder, de alguma forma, de orelhada, tentar fazer alguma coisa para diminuir esse risco de perda, é tentar tornar esse endométrio mais recuperado e deixar que você, depois do abortamento, menstrue novamente para tentar engravidar. Tá? Mas o seu próprio corpo, na grande maioria das vezes, está dando um sinal de que está tudo bom para engravidar de novo. E que sinal é esse de que está tudo bom para engravidar de novo? É a ovulação, né? Então, na grande maioria das vezes, as mulheres que continuam observando a sua fertilidade percebem que em até 6 semanas, de uma maneira geral, voltam a ter um ciclo normal e apresentam sinais de fertilidade e menstruam novamente. E nessa condição, elas estarão prontas para engravidar. Lembrando que não há motivo qualquer para que se interrompa o uso de ácido fólico, pelo menos 400 microgramas diários, nas mulheres que tiveram uma perda e estarão passando por algum tempinho ali para tentar engravidar de novo. Não há por que se preocupar com essa dosagem diária de ácido fólico para se preparar para uma nova gestação. A não ser que na sua família tenha casos de malformação de defeitos do tubo neural, ou que você use medicações para epilepsia, ou tenha alguma outra síndrome que seja de alto risco,
ou você tenha feito uma cirurgia desabsortiva, como as pessoas que têm cirurgia bariátrica, que têm dificuldade de absorver nutrientes, essas pessoas de alto risco, elas têm que tomar 800 microgramas diários. E se você abortou e está planejando uma nova gestação, não é para parar entre uma e outra de tomar o ácido fólico, porque o fechamento do tubo neural, a formação mais primordial do sistema nervoso central, ela se dá com poucos dias de vida. Então, quando você descobre a sua gestação lá com 5 semanas, esse ponto crucial do fechamento do tubo neural já se passou. Então, não é para tomar, não é para parar ácido fólico, porque está espaçando a gestação. Vou deixar para mais próximo, não precisa, desde que você esteja tomando a dose certa. Ácido fólico ou metilfolato, nós vamos conversar sobre isso mais à frente. Essa live está pendente, pairando sobre nós como um espírito impuro, mas ela vai aparecer aqui. Nós vamos conversar sobre outras questões, sobre planejamento da gestação, sobre o que é o aconselhamento pré-concepcional. Então nós vamos falar sobre ácido fólico ou metilfolato, qual é melhor, qual não é, para que serve, para que não serve. Em outra ocasião, em breve, eu espero vocês aqui nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Fiquem com Deus. E uma coisa importante, quando você passa por uma situação de perda, não há muito o que se falar para se consolar. Eu passei por isso junto com a minha esposa, e o que mais nos ajudou é ter um ao outro, tá? E deixar o tempo passar. Quando nós vivemos um momento de dificuldade na vida, um momento de tristeza, uma derrota, uma perda qualquer, o que nós precisamos é ter esperança e viver aquele luto, né? Você não precisa se fazer forte e achar que logo eu vou ter outro. Esse não é o pensamento, né? Nós que entendemos que o valor da vida existe desde a concepção e que existe algo imperceptível que é próprio do momento antes da vida surgir em nós. Em outras palavras, se nós acreditamos que aquela vida que aparece no nosso meio, ela já existe no coração de Deus há muito tempo, toda vida que se perde deve ser igualmente envolvida de luto. Seja com 5 semanas de vida ou 80 anos de vida, toda vida que se perde, ela merece o seu momento de luto. Não é só um embriãozinho, não é só um aborto químico, como se fala de uma maneira extremamente displicente, né? É muito cruel quando uma paciente vai a uma emergência e o médico fala para ela de que nem era uma gestação praticamente, de que nem era um embrião, de que nem viu o embrião, né? Aquilo que os olhos humanos ainda não conseguiram ver já existia no coração de Deus, e toda a vida merece o seu luto, sim. É essa relativização da vida, é esse menosprezo a uma gestação inicial que reforça o discurso do aborto e permite que ele seja feito hoje na maioria dos países e aceito pela população. Porque entendem que aquele embrião não vale nada. Quando nós entendemos que aquele embrião já é o nosso filho, já é a nossa vida, no auge da sua vulnerabilidade, se nós entendemos que um bebê é extremamente vulnerável, que os maus tratos a um bebê que é jogado na lata de lixo, de que isso é uma coisa cruel e reprovável, quanto mais o mal que se faz a um embrião no ventre materno. E por isso nós precisamos viver esse luto e aceitar que houve uma perda irreparável e insubstituível. Só será curada pela fé, pela esperança e pelo amor. Quando nós exercitamos isso dentro de nós, quando nós temos a plena consciência de que sem esses frutos da nossa religião nós não seremos preenchidos, nós não encontraremos sentido na vida, se nós não nos preenchermos por essa fé, por essa esperança e por esse amor, não haverá motivo para recomeçar. Não é que essa perda deva ser esquecida, mas ela será no seu devido tempo superada pela esperança. Ela não pode ser menosprezada pelo amor. E ela precisa ser ressignificada pela fé. Na esperança de que um dia todas essas perdas e esses vazios serão saciados. E de que aqueles que se foram já estão na misericórdia de Deus. Quando nós vivemos um dia após o outro, né?
a gente acaba se permitindo se preencher dessa esperança, ainda que inconscientemente, né? Então, o conselho que eu dou a vocês é: cerquem-se de coisas boas e de pessoas boas. Isso não será feito por aqueles que te consolam, te fazendo de coitado, e nem menosprezando a tua perda. Esse momento, muitas vezes, da perda, é o momento de você se aproximar daquelas pessoas que simplesmente te darão abrigo enquanto você vive o seu luto e o seu processo de ressurreição ali, né? De pessoas que sabem dar significado ao sofrimento e se fortalecer na fraqueza. Não se privem de chorar, não se privem de se abalar. Há pouco tempo eu respondi uma pergunta na caixinha de uma mulher que disse: estou grávida com 1 semana de atraso, espero até 12 semanas. E eu disse muito francamente: até que ponto esse medo da perda nos faz esconder a própria alegria da vida que está crescendo dentro do ventre materno naquele momento? Isso tem muito a ver com essa crueldade da sociedade de menosprezar a perda dos embriões, de menosprezar o valor da vida dessas crianças já planejadas e amadas. A gente tem medo de contar que está grávida com 6 semanas, porque depois, se perder, a gente finge que aquilo nunca existiu e não conversa sobre aquilo com ninguém. Guarda aquela mágoa no coração. Celebre a vida de 6 semanas, de 5 semanas que seja. É vida. E terá o seu sentido. E se você viver se privando de aproveitar esse momento, de celebrar em família esse momento, essa vida que se formou, muitas vezes ela vai embora sem ter sentido o seu amor. Terá sentido apenas o seu medo, a sua insegurança, a sua incerteza se aquilo vai ser amado ou não. Não se prive dessa bênção que é amar alguém que ainda não se vê. Não se prive dessa alegria de celebrar a vida no ventre. Eu sempre me lembro muito da passagem em que Santa Isabel e a Virgem Maria se encontraram e que, ainda dentro do ventre materno, daquela vida que não se sabia se ia vingar fora do útero, ali já havia o encontro do último dos profetas e do próprio Cristo. Ali já havia uma alegria no espírito. E aquelas duas mães corajosas e fortes, que souberam guardar tudo em seu coração, ali elas perceberam que no pulo de uma criança no ventre, daquilo que não se via e não se tocava ainda, ali Deus já se fazia presente. E eu espero que de coração a postura dessas duas mulheres santas inspire vocês a não viverem com medo de amar, a não desperdiçar tempo de vida pensando se essa vida vale a pena ou não. Então entendam, o medo de celebrar essa vida muitas vezes é uma incapacidade de enxergar a própria vida que já existe ali. E isso é meio caminho andado para entender que o aborto é uma coisa natural, o aborto provocado. E isso é extremamente cruel. É assim que eles querem que vocês pensem. Celebrem a vida e, diante da perda, tenham fé, tenham esperança, tenham amor. Só assim vocês vão encontrar sentido. O sofrimento passa porque tem que passar, e quando nós vivemos a morte, nós vivemos também a ressurreição. O medo da morte nos impedirá de viver a glória da ressurreição. Permitam-se isso e se preencham de esperança de fato. Não deixem jamais de exercitar jejum, oração e jejum. Essa é a mensagem final que fica, mais importante do que qualquer informação médica que eu pudesse dar a vocês. Contem sempre com minhas orações. Eu recebo diariamente notícias de mulheres que se alegram com gestações de 5 semanas.
recém-descobertas e que igualmente outras tantas voltam para dizer que perderam. Todas essas notícias de gestação são infinitamente celebradas por mim. Todas essas notícias de vida que começam contam com as minhas orações, ainda que eu não guarde os nomes de todas vocês ou as situações de todas vocês, sempre haverá nas minhas orações um lugar guardado para todas as mulheres que me pedem oração e que me seguem e que me acompanham. Sempre haverá esse tempo nas minhas orações, por todas as angústias, os medos e as conquistas de vocês. E sempre haverá luto compartilhado de minha parte com todas aquelas que trazem e que pensam que eu não vi os directs de vocês ainda. Sempre haverá um luto compartilhado e oração igualmente por todas vocês que passaram por situação de perda. Contem sempre com as minhas orações e rezem por mim também. E acreditem que é possível. Sempre haverá o dia de amanhã para a gente superar essas perdas. Né? Sem esperança nós já estamos mortos. Não adiantemos a hora da nossa morte. Vivamos na esperança. Beleza? Então, muito obrigado mais uma vez pela presença de vocês aqui nesse horário, muitas vezes ingrato, né? Mas era o horário que eu tinha para não perder essa live, que já estava nos nossos planos. Eu volto em breve com convidados, com temas novos e em breve a gente também vai retomar um caminho aí de novos temas que nós queremos trabalhar, já nos preparando para o que virá aí no final do ano, que obviamente já está pensado aqui no meu coração, o que nós teremos pela frente até o final desse ano. Enquanto muita gente orava pitanga na quarentena, nós aqui desse lado estávamos pensando em mais e mais coisas para o ano de 2020, que para muita gente está passando em branco, mas para nós que estamos aqui e não paramos, por isso não está. Beleza? Então a gente continua se vendo aí todas as semanas e fiquem com Deus. E muito obrigado mais uma vez pela presença de sempre. Tchau, tchau.